Saudações, estamos aqui para uma videoaula a respeito do Código de Processo Civil, novo Código de Processo Civil, e o tema que nós vamos trabalhar agora é o princípio da impugnação específica dos fatos. Um princípio que diz respeito, está inserido dentro do assunto contestação, ok? Portanto, esse princípio é um dos princípios que regem a contestação, ok? Ele se encontra esculpido no artigo 341 do novo Código de Processo Civil. E esse princípio, ele é muito simples da gente entender. Veja, quando o réu contesta, e no processo civil, o réu ele tem o ônus de contestar, né, ele tem o ônus de se defender, o réu precisa impugnar especificamente cada um dos fatos alegados pelo autor na petição inicial, sob pena desses fatos serem presumidos verdadeiros, se o réu não os impugnar. Ok? Vejam, portanto, que a contestação precisa ser uma peça processual elaborada em conformidade com a petição inicial. Então, a petição inicial, ela vai ser uma espécie de guia na hora de você elaborar sua contestação. Porque se o autor levantar 10 fundamentos na petição inicial, esses 10 fundamentos deverão ser rebatidos na contestação, sob pena de serem presumidos verdadeiros. Então, se o autor alegou 10 argumentos, na contestação, o réu rebateu apenas 8, os 2 argumentos faltantes, via de regra, serão presumidos como verdadeiros. Agora, o princípio da impugnação específica, ele encontra exceções no próprio artigo 341, lá nos seus 3 incisos. Então, se você estiver assistindo essa aula com o Código de Processo Civil, acompanhe aí os incisos, os 3 incisos do artigo 341. Veja, portanto, que o réu não precisará impugnar especificamente nessas 3 situações. E vamos analisar cada uma delas. Primeiro, fatos que não admitem confissão. Esse é o inciso 1. Fatos que não admitem confissão. Ora, observe o seguinte. Nós estamos falando aqui, nesse inciso 1, de direitos indisponíveis. Então, esse inciso, ele fala a respeito de direitos indisponíveis. Veja que os direitos indisponíveis são direitos que não admitem a confissão. Direitos indisponíveis não admitem confissão. Note também o seguinte: direitos indisponíveis são aqueles direitos que não podem ser alienados e também não podem ser renunciados. Ok? Então preste atenção e veja as informações. Direitos indisponíveis não admitem confissão. Direitos indisponíveis são aqueles direitos que não podem ser alienados, não podem ser renunciados. Muito bem. Veja, portanto, que o inciso 1 fala o seguinte: se o autor, na petição inicial, lançar argumentos, lançar
fatos sobre direitos indisponíveis e que, portanto, não admitem confissão, não será preciso aplicar o princípio da impugnação específica. Ok? Essa é, portanto, a primeira exceção. Então, a título de exemplo, direitos da personalidade, direitos que versam sobre o estado da pessoa, ou até mesmo os direitos da fazenda pública, são direitos indisponíveis. Ok? Claro, vejam vocês o seguinte, isso é um detalhe importante, né? É um detalhe importante para se atentar. Nem todos os direitos da fazenda pública são indisponíveis, tá? Deve-se ter cuidado com isso. Não é porque é direito da fazenda pública que é indisponível. Não. Nem todos os direitos da fazenda pública são indisponíveis. Ok? Segundo a doutrina, o direito da fazenda pública será indisponível quando ele tiver por base o interesse público primário. Ok? Aí sim estaremos diante de direito indisponível. Muito bem. Então, temos aí a primeira exceção. São os direitos indisponíveis. Não admitem confissão. No segundo inciso, nós temos petição inicial desacompanhada de instrumento considerado pela lei como da substância do ato. Veja só o que diz aqui. Vamos ler aqui, ó. Inciso 2. A petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere da substância do ato. Bom, aqui é muito simples. A gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Substância do ato. E aqui eu peço, deixa eu pegar minha caneta aqui, e aí eu peço para vocês terem o máximo de atenção, porque às vezes, a própria lei exige que uma prova de um ato se dê por instrumento público. Ok? Então a gente tem que ter cuidado. Às vezes, a lei exige que a prova de um determinado ato se dê por instrumento público. Quando isso acontecer, nenhum outro tipo de prova será capaz de suprir a falta deste documento público, desse instrumento público. Ok? Agora, vamos pensar num exemplo. Um exemplo para ficar mais palpável esse inciso 2. Imagine que na petição inicial, eu como autor, um dos fatos que eu alego é que uma determinada pessoa morreu. Ok? Ou então que uma determinada pessoa casou. Ou uma pessoa morreu, ou uma pessoa casou. E aí, o réu, na contestação, ele não vai impugnar especificamente esse fato. Tem algum problema? Não, porque ele está no inciso 2. Ele está na exceção trazida pelo inciso 2. Se o autor, na petição inicial, para provar aquele fato, não juntar, no caso da morte, a certidão de óbito, no caso do casamento, a certidão de casamento, ele não colocou o instrumento de substância do ato. E neste caso, não precisa impugnar. Não precisa impugnar. Veja que coisa interessante. Então, às vezes, se eu quero argumentar, se eu quero provar determinados fatos, eu tenho que ter cuidado. Como é que eu provo que uma pessoa morreu? Certidão de óbito. Como é que eu provo que uma pessoa casou? Certidão de casamento. Agora, se eu não colocar na minha petição inicial esses documentos, que são da substância do ato, que eu
estou alegando, o réu não vai precisar impugnar especificamente. E o juiz vai poder considerar como verdadeiro? Não, não vai. Ok? E por fim, o terceiro inciso, ele é, sem sombra de dúvida, na prática, me parece que o inciso mais difícil de ser visualizado. Né? Fatos em contradição com a defesa em seu conjunto. Me parece, sem sombra de dúvida, que é bem difícil da gente visualizar. Na verdade, quem tem que visualizar essa situação é o juiz. Né? E é bem difícil ele ver isso na prática. Mas eu vou pegar para vocês um exemplo fornecido pela doutrina. Imagine o seguinte, imagine que Pedro está em um bar. Imagine que Pedro está em um bar e começa uma confusão, começa uma briga dentro desse bar e Pedro é atingido na cabeça por uma garrafa, ok? E quem teria dado o golpe teria sido Rafael, ok? Então Pedro, num bar, teria levado uma garrafada na cabeça de Rafael. Muito bem. Pedro faz o quê? Pedro entra com uma ação contra Rafael por danos materiais, danos morais, enfim. Pedro entra com uma ação contra Rafael. E aí Pedro, na petição inicial, fala, teve uma briga e Rafael deu uma garrafada na minha cabeça. Rafael, na contestação, alega o seguinte: eu não estava no bar no momento da briga. Veja só, Rafael alega, eu não estava no bar no momento da briga. Veja que Rafael, na contestação, não se preocupou em dizer, não fui eu que dei a garrafada. Por quê? Porque se ele argumentou que ele não estava no bar no momento da briga, é óbvio que ele não poderia ter dado a garrafada. Portanto, veja, o fato de Rafael, na contestação, não ter impugnado a, entre aspas, autoria da garrafada vai gerar algum problema para ele? Não. Porque nesse caso, ele se encontra no inciso 3. Ele não precisa impugnar, ele não precisa dizer que não foi ele que deu a garrafada, porque o primeiro argumento dele já é suficiente. Ele fala, eu não estava no local no momento da briga. Então, conclusão lógica. É óbvio que ele não poderia ter dado a garrafada. Então, nesse caso, o fato alegado por Pedro, qual seja que a garrafada foi dada por Rafael, está em contradição com a defesa em seu conjunto. Porque a defesa utilizou como tese a ideia de que Rafael nem estava no bar no momento da garrafada. Ok? É um exemplo que a gente tenta elucidar, mas veja, na prática, bem difícil da gente visualizar. Ok? Então, fechando aí as nossas considerações sobre o princípio da impugnação específica, notadamente no que diz respeito às suas exceções, o 341, no inciso 1, fala que não precisa impugnar, especificamente, fatos que não admitem confissão. Esse inciso fala especificamente de direitos indisponíveis. Inciso 2, quando a petição inicial vier desacompanhada de instrumento considerado como de substância do ato. Então eu não preciso, se o autor alega que alguém morreu, mas não junta a certidão de óbito, eu não preciso impugnar esse fato. 3. Fatos em contradição com a defesa em seu conjunto. Eu tentei, por meio desse exemplo, fornecido pela doutrina, melhor ilustrar essa situação.
E é claro que para fechar a nossa cereja do bolo, eu gostaria de salientar com vocês que quando a gente fala em princípio da impugnação específica, nós não podemos nos esquecer do seguinte: existem algumas pessoas que gozam do benefício da contestação por negativa geral. E o novo Código de Processo Civil manteve essa ideia da negativa geral, né? Então, o que acontece? O Código de Processo Civil confere especificamente ao advogado dativo, ao curador especial e ao defensor público a possibilidade de contestar por negativa geral. Ok? Nesses casos, a mera apresentação de contestação já é suficiente para afastar os efeitos da revelia. Ok? Então, imagine que eu sou advogado dativo de um processo. Eu não tenho conhecimento profundo sobre aquele processo. Mas o prazo da contestação está ali, precisa impedir que aconteça a revelia. Eu sou advogado dativo, eu contesto por negativa geral. Ok? O simples fato de eu apresentar a contestação já é suficiente para impedir a revelia. Tomem cuidado com o seguinte: o novo Código de Processo Civil não prevê que o Ministério Público tenha essa prerrogativa. O novo Código de Processo Civil fala expressamente da Defensoria Pública. O defensor público tem essa prerrogativa, mas o Ministério Público não é mencionado pelo Código. A doutrina afirma que isso não gera nenhum tipo de prejuízo, primeiro porque é muito raro a gente ver ações em que o Ministério Público ocupe o polo passivo da ação. E segundo, sempre que o Ministério Público atuar como curador, ele vai poder contestar por negativa geral. Então, quando o Ministério Público atuar como curador, ele vai fazer jus a esse benefício. Portanto, a doutrina afirma que mesmo o CPC não tendo incluído o MP nesse rol de beneficiários da contestação por negativa geral, isso, na prática, não gera grandes prejuízos. Ok? Sobre o princípio da impugnação específica, essas eram as nossas considerações. Desejo a todos um forte abraço, espero que o conteúdo tenha ficado claro e até nosso próximo vídeo.